Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Vou dar um tempinho aí para vocês entrarem, para todo mundo entrar. A nossa convidada já está chegando, diretamente da China, lá do futuro, ela vem. Vou chamar a Amy. Oi, tudo Oi, boa bem? Um noite. Bom super dia, né? raio, super bom dia. Super bom dia. Amanheceu um sol muito forte hoje. E tô ajustando aqui a Verdade. câmera. Super. Hoje é sábado, 8 horas da É, manhã. como dizem, né, as blogueirinhas, né? Boa noite, Brasil. Bom dia, China. Gente, é assim, tá assim. Quero começar te agradecendo, dar algumas informações para vocês também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pamela, sejam bem-vindos aí os novos, as novas pessoas. Eu sou fundadora da Teravi, que é este lugar onde vocês estão agora, no Instagram, essa página, que é uma empresa de educação internacional com foco nos projetos de vida dos nossos alunos. Não sei se você quer que eu me apresente, né? Nem todo mundo me Sim. conhece. Tô Sim, vendo vários amigos entrando. Mas pode eu ficar à sou a vontade. Amy, moro há 3 anos na China, mas já faço negócios com a China há já uns 15 anos. Trabalho com desenvolvimento de produto para o mercado de moda, trabalho para um grupo de moda no Brasil. E aqui eu sou responsável pela operação de toda a Ásia. Então acaba que eu tenho muito contato e acabo lidando assim com muita gente diferente, de culturas diferentes, e eu acho que esse é um aspecto importante também que a gente vai falar aqui. Então, para a gente conseguir fazer negócios aqui, a gente precisa entender bastante da cultura, né? E o olhar do outro. Mas é Com isso, só. certeza. Com certeza. Esses dias eu estava até comentando com um professor de, enfim, idiomas inglês. Ele falou: eu acho que quando a gente fala de China, tão importante, ou talvez até um pouquinho mais do que entender o idioma, é você entender a cultura, como eles se Total. relacionam. Na verdade, assim, com esse nosso tema, né, que a gente veio falar hoje, eu acho que o mais importante, que é como a gente pode começar aqui falando, é justamente quando a gente pensar em tudo que aconteceu e ainda o que está acontecendo. Esses dias, ontem mesmo, eu recebi uma mensagem de uma amiga minha, que é uma médica no Brasil. E aí ela falou assim: você tem como me falar alguma coisa? Porque assim, não é possível que o mundo inteiro tá no caos, as pessoas estão histéricas e vocês aí estão tranquilinhos. Como assim? Só afetaram 2 ou 3 cidades e vocês estão aí. Eu não entendo. E aí eu falei assim, bom, primeiro de tudo a gente precisa ver realmente assim e analisar tudo, não com a nossa perspectiva, né, mas com a perspectiva do outro. Então assim, cada país vai lidar com isso conforme a sua cultura. E aqui na China é uma cultura muito distante, mas assim, tem nuances. Se a gente começar a falar, a gente não para mais, porque sempre tem um detalhe mesmo. E a gente que está aqui, a gente nem conhece tudo, né? Só quem realmente nasceu e quem vem, assim, né, de gerações e gerações chinesas para conseguir explicar. Então, a gente não pode reagir nunca pensando com a nossa cultura, com o nosso histórico, né? O nosso background. Então a gente sempre tem que pensar assim, quem são essas pessoas e como é que elas estão reagindo. Mas a cultura chinesa esquece tudo que a gente entende de Japão, esquece tudo que a gente entende de Coreia, esquece tudo que a gente. Assim, China é China. Legal. Eu acho que faz muita diferença entender um pouco como a China ela tem essas especificidades para a gente falar sobre o assunto de hoje, né? Então, Sim, entrando um com pouquinho mais certeza. no assunto, então, como é que é, né? Aí do futuro, como é que foi esse processo para vocês, né? Desde o momento em que houve, enfim, as primeiras informações, a gente Uhum, acompanhou muito no começo, ainda uhum. foram, parece que pílulas, né, de notícias que foram sendo
enfim, soltas e a gente também daqui entendendo muito pouco. Como é que foi esse processo das primeiras notícias até o lockdown, né? Até essa quarentena mais severa que Aham. vocês... Foi tudo muito rápido. Ontem assim, eu estava até recapitulando um pouco sobre o que que é e como é que foi e por que que é tão difícil as pessoas entenderem. Porque eu até comentei com essa minha amiga assim, é, é muito fácil você entender como é que tudo foi controlado, porque controle é o que mais existe aqui e sempre existiu. Então, as coisas já estavam um pouco prontas, né? Primeiro porque o sistema é assim. Então, por exemplo, você já tem o seu registro de endereço, você tem que fazer assim que você chega. Se você chega e não fez, eles te ligam, eles sabem que você está aqui. Então, eles te ligam para você ir lá na polícia fazer o seu registro de endereço. É, todos os sistemas são conectados já. Então, por exemplo, os bancos são interligados. Eu consigo efetuar um saque de qualquer banco, qualquer caixa eletrônico, não importa se é do meu banco ou não. Então, assim, é fácil você ter um sistema de pagamento pelo celular, porque tudo é conectado e cai direto na minha conta. Então, assim, isso dá realmente um controle muito grande para o governo, para ele implementar qualquer coisa. Reconhecimento facial, isso é uma realidade já há um tempo aqui na China, né? Então, você atravessa a rua, tem as câmeras de reconhecimento facial. Se você atravessa fora da faixa, você perde ponto. Parece Black Mirror, mas é verdade, isso já existe Caramba! aqui. Então, assim, biometria, quando a gente entra, aqui talvez seja o único país, eu não conheço outro, que você tenha que você como estrangeiro, qualquer estrangeiro, você entra e você tem que registrar todos as suas digitais. E eles verificam todas as vezes que você entra, você tem verificação de todas as digitais. Então, assim, eles não estão brincando e nunca estiveram brincando, né? Então, assim, quando você tem, fora que aí tem tudo isso, que eu não falei nem metade, e eles já passaram pela SARS em 2003, que foi muito forte, foi uma coisa assim que realmente também matou muita gente. Teve um contágio muito grande. Então eles já estavam assim, a cada surto de alguma coisa que acontece, por exemplo, influenza. Ah, tá acontecendo um surto de influenza. No Aham. aeroporto já as pessoas já estão com os termômetros já para medir sua temperatura. Então assim, isso já é uma Ah, prática que já vem de muito tempo, né? Então assim, tem um controle muito tempo. O uso da máscara não é uma coisa que choca, porque as pessoas sempre já usavam máscara aqui, né? Tanto na SARS, ou quando você tem algum resfriado, você já usa máscara. Então, assim, nada é muito diferente. Você já está meio preparado para uhum. isso. O chinês já está preparado. E aí, a outra coisa que acontece também aqui é para você implementar uma ideia, né? Então, assim, o governo achou, então, que foi o que aconteceu no fim do ano passado. Vamos reciclar, vamos reciclar. Vamos reciclar. Em uma semana já tinham as lixeiras ali prontas para reciclagem, já tinha voluntário na rua para te dar instrução, cheio de panfleto para te instruir como é que reciclava, e eles implementaram em uma semana, e está aqui até hoje. Então, assim, são coisas que eles têm uma velocidade, eles pensam, implementam, se não tiver ok, vai. Eles vão aperfeiçoando no meio do caminho, mas não precisa estar a ideia perfeita, que é uma coisa também que eu acho que é diferente da gente. Não precisa estar Aham. a ideia perfeita, não tem uma grande discussão com muita gente e implementa. Tudo bem. Essa é só a introdução para explicar, para dar Sim. esse, né, para situar. Essa é a nossa situação. Porque Ok. aqui a gente tem, enfim, né, pessoas, obviamente, falando várias coisas. E uma das coisas que eu tenho ouvido Sim. bastante, tenho visto nossa, é impressionante a rapidez com que eles fizeram tudo lá. Ele já não Já estava não tudo estava tudo plane... pro? Exato. Porque é muito rápido. Como é que a Europa não conseguiu fazer nessa agilidade? Ou os Estados Unidos não conseguiram, né, fazer nessa agilidade? Eu acho que tem muito a ver Gente, com isso que você está contando, né? toda vez que alguém vem para cá, as pessoas falam isso. Eu tenho também, eu recebo muita gente também, né? De gente que vem do escritório do Brasil para trabalhar e tudo. E aí as pessoas falam.
eu não imaginava que era tudo isso. É assim, e a China não tem problema, sabe? Assim, as pessoas têm uma cultura diferente, então isso choca um pouco. Até 20 anos atrás era tudo plantação de arroz. Você pensa nisso, assim? Então eles tiveram que fazer assim uma modernização que só realmente com muita disciplina e com foco em resultado, porque aqui é foco em resultado, é que você consegue implementar. E aqui é estatal, né? Então, assim, você não tem muita discussão, né? A gente não vai entrar nem um pouco nessa questão, né? De sistemas de governo e o que está certo e o que não, porque tem o bônus e tem o ônus. E o bônus, num estilo de governo como esse, é você ter velocidade nas decisões, é você ter velocidade e ter a cooperação de todo mundo. Pense que as empresas são estatais, não existe licitação para você, né? Assim, surgiu um projeto, então quantas empresas vão licitar? Não tem isso, assim, amanhã tem ali e todo mundo já se organiza, porque ninguém vai desobedecer, né? Ninguém vai desrespeitar o governo. Então, isso é muito tranquilo. Em momentos como esse, essa agilidade, ela dá resultado, né? Dá um resultado muito visível. Então, foi mais ou menos isso. Como você falou, tem muita gente também me falando, mas como assim? Não é estranho? Não, não é. Não é se você está aqui. Então, igual uma amiga falava assim, é a China dando um tapa na cara da sociedade, né? Assim, e sempre foi assim, e é assim. Logo no começo, eu comecei a postar algumas coisas. Mas as pessoas, elas começam a se envolver quando está muito próximo delas, né? Então, assim, Sim. ninguém dava bola para as minhas postagens, né? E aí, enfim, tudo aconteceu. Nos grupos, a gente começou, assim, a falar lá pelo dia 17 de janeiro. Começaram a surgir alguns assuntos. Parece que tem alguma coisa estranha, aí alguém falando assim, mas é só em Wuhan, vamos ver, tá meio estranho. Eu não estava na China, eu estava numa viagem a trabalho, eu estava na Índia. Dia 20 o negócio começou, então assim, olha, dia Dia 17 17. começaram os primeiros comentários. Dia 20 já era o assunto. Então, olha só, como é que está acontecendo realmente alguma coisa e eles já estão pensando em fechar todos os espaços públicos. Dia 25, o uso de máscara já era obrigatório. 8 dias Tudo depois que fechado. vocês começaram ali informalmente a falar Sim. nos O grupos, né? lockdown foi justamente mais ou menos nessa época, lá pelo dia 16, entre o dia 16 e o dia 20, eu não consegui puxar, mas acho que foi mais ou menos por aí, lá pelo dia 20. E aí, dia 25 já não podia. E aí me pediram, não, compra máscara, porque inclusive já tá faltando aqui, então vai, e que provavelmente você não vai conseguir embarcar para voltar se você não estiver usando máscara. E compra uma máscara boa, porque você vai vir de avião. Aí você já vem, né, naquele clima. Estou indo Caramba. para E algum quando lugar, né? e aí quando você chegou, então, para ver se eu não perdi a cronologia. Quando você chegou na China, então já estava nesse processo de começar o lockdown. Sim, E aí como foi? Vocês já estão até estava. hoje Sim, então, em dia 26 eu quarentena? cheguei. Sim, aí, então, foi passando o tempo, as medidas foram. A cada dia muda um pouco, né? Essa regra. Então, por exemplo, eu cheguei na primeira semana, eu já não podia mais entrar, já me avisaram, ó, os últimos dias que você tem para pegar suas coisas no escritório, porque o prédio vai fechar. Então, ok, o prédio vai fechar. E aí a gente tá nessa batida, aconteceu, ficou tudo bem fechado, até isso foi fim de janeiro. A gente estava em feriado chinês, que é importante também saber que Aham. tudo acaba fechando também no Fechando. feriado chinês. Mas, assim, foi muito mais intenso. Eles estenderam, é como se eles tivessem estendido o feriado chinês, então ele se estendeu por praticamente todo fevereiro. Fim de fevereiro, a gente começava a ter algumas notícias de controle. 1º de março, eles implementam um outro sistema, que é um QR Code.
que você entra e passa, depois a gente vai falar todas essas medidas restritivas, né? Aham. E, Bom. fim, eu posso te dizer assim, que em março eles começaram uma conversa, algumas fábricas voltaram, só que volta, mas não volta, né? Assim, você volta, as pessoas voltam para essa cidade, porque tava cada um em sua cidade, por causa do novo chinês. E aí eles voltaram e tem que fazer a quarentena obrigatória, né? A quarentena compulsória de 15 dias, de 14 dias, então eles chegam. Então foi normalizar mesmo agora no fim de março. As escolas continuam fechadas. Tenho essa má notícia, trago essa má notícia. A gente está em abril e talvez eu já ouvi falar de algumas pessoas que estão respondendo alguns questionários para estudar essa volta, talvez no fim de abril. Então é Tá. um período longo. E isso com todas as medidas restritivas que a gente teve. Então a gente pode falar de 2 meses, né? Assim, a sua experiência na China é de mais ou menos 2 meses e pouquinho e meio, porque ainda Dois as meses coisas não. total. 2 meses total. E quando a Dois gente meses fala total. total, a gente fala total, por exemplo, parou construção civil, parou, só ficou só, sei lá, hospital, supermercado, todo o Parou tudo. restante parou. Parou tudo. Parou. Sim, ficou essencial. Supermercado, alguns serviços, serviço de entrega, restaurante só para entrega. Mesmo assim, nem todos. Só que é importante dizer que é assim, isso foi um decreto mesmo, né? Varia um pouco de distrito, mas isso foi um decreto em relação ao fechamento e as pessoas só poderiam voltar através da autorização do governo e com existe um formulário para você preencher, onde você coloca todas as especificações. Dependendo dependendo da sua empresa, vai um agente para dar uma olhada. Por exemplo, eu tenho uma amiga que o marido ainda está de home office. A empresa dele não tem as distâncias separadas, né? Então, não tem as distâncias mínimas entre mesas. Então, ele não Tá? pode voltar ainda. Então, existem muitas regras do governo em relação a essa volta, não é assim, abril. Eu lembro quando a gente conversou que todo mundo teve que usar máscara, independente se estava doente ou não, ou se tinha qualquer sintoma de gripe. Então, se você estava completamente saudável, sem sintoma nenhum, ainda assim você precisaria usar máscara. Quais Sim. são as medidas, assim, se você puder elencar 2 ou 3 medidas que você acha que foram de fato importantes e que você viu acontecer, porque tem medidas que, enfim, às vezes, eu não sei na China aí, na China acho que é realmente, quando o governo baixa uma medida, tipo, todo mundo cumpre, né? Você entendeu? Isso daqui não passa pela cabeça. Não existe medida que eu não tenha visto. Não existe medida que eu não tenha visto. Então, assim, gente, sobre as medidas restritivas, a gente vai falar até amanhã, mas eu vou falar algumas coisas. Então, esse é o ponto que as pessoas vão entender do que a gente está falando, que língua que a gente está falando, né? Então, assim, primeiro de tudo, coisas do dia a dia. Então, assim, tá tudo fechado, a gente quer dizer tudo fechado. Sim, construção civil fechou, escolas fecharam, tudo fechou. As pessoas realmente estavam com muito receio. Máscara era compulsório, assim, não importava como. E uma coisa muito importante, né? Assim, faltou máscara também aqui. Só que o governo, então, ele recolheu todas as máscaras e começou a racionar a máscara. Então, assim, ele mandou para a região que realmente estava precisando de máscara, a maioria, e em cada distrito você tinha tinha um posto onde você registrava com seu passaporte ou com seu documento e você tinha direito a comprar 5 máscaras cirúrgicas. Como você não saía, então, teoricamente, essas máscaras cirúrgicas iam funcionar bem, porque você Uhum. sai com a máscara só para fazer, né, o que você tem que fazer, que é só comprar alguma coisa e voltar. Comprar alguma coisa de comida e voltar. Para você sair já é uma história, porque assim, em todos os prédios existia um agente
oficial do governo para controlar entrada e saída. A cada entrada e saída, você tem a medição da sua temperatura. Todo mundo é cadastrado, né? Existe uma lista, é cadastrado. Não visitas não são permitidas, não pode entrar ninguém que seja de fora do prédio. E aí você pergunta assim, mas e se acontecer então de você, vamos supor, eu entro e eu tô com febre. Tá com febre, com a sua roupa do corpo, você vai para o hospital para fazer o exame. Ninguém mais entra, ninguém sai no prédio. O prédio fica bloqueado. Caramba! Isso se você chegou, assim. você mediu, então em todos os prédios tinha alguém para medir a temperatura de quem entrava e quem saía. Isso ainda existe. Isso ainda até existe, agora. 2 meses Mas depois. isso existe em todos os lugares. Isso existe na esquina, existe alguém medindo sua febre. Brincadeira, mas assim, entra num restaurante, mede a sua temperatura. Entra em todos os lugares, ainda tem essa medição de temperatura. Então, na saída e entrada tem isso. Eu falei do QR Code. Então, você tem que entrar prédios comerciais e residenciais. Não resisti, dei uma lida aqui. Pode complementar. Prédios comerciais e residenciais. Existe um agente ali na frente com uma guaritinha, construíram guaritinhas para eles dormirem, tal, para revezar e tal, mas ficam pelo menos uns 3, dependendo do tamanho do seu condomínio, tem uns 3 ou 4 ali para controlar. E assim, é portão fechado. Se tem muita gente, azar, correspondência, entrega, tudo ali também. E aí E aí eu tava falando do QR Code. O QR Code, o que acontece? Você se cadastra a partir de março, quando começou a acontecer isso, porque março começou, né, aquela volta, assim, de algumas coisas. E aí você tinha esse QR Code, você preenche com seus dados e você tem que mostrar e tem que passar em vários locais. Para você entrar, por exemplo, no metrô, para entrar no vagão do metrô, você usa isso quando já estava meio que voltando, né? E você usa, mas tudo muito restritivo. Você entra no Starbucks e você mostra o QR Code. O que acontece? O governo tem condições de cruzar essas informações. Então, assim, se amanhã eu vou para o hospital e deu positivo para o coronavírus, todas as pessoas que estavam comigo, que cruzaram comigo naquele momento, naquele horário, naquele local, a hora que eles abrem esse QR Code, ele vai mudar de cor, ele não está mais verde. Então, o que acontece? Ele fica amarelo. E aí você sabe que em algum momento do seu dia, em algum momento você teve esse contato com... Você cruzou com alguém que você cruzou positivo. com alguém, exatamente. Então isso acontece. Então, assim, esse controle nesse nível acontece. Então, o que aconteceu? Em muitos locais agora, eles pedem para você mostrar esse QR Code, se ele tá verde ou se ele não tá. Então, você mostra, ele, ok. Mas mesmo assim, temperatura, seu telefone e você entra. Mas assim, entra... Não tem aquele, mas eu perdi meu celular. Perdeu seu celular, não vai entrar. Não vai entrar. Mas dá um jeito. Não. As pessoas não estão aqui para serem simpáticas. Assim, né? São muito simpáticas, gente. Assim, eu adoro os chineses. Mas é assim, eles são muito focados em regra. Então, assim, a regra é essa e a regra é clara. Todas as regras são muito claras. Toda a orientação é muito clara. Então, você sabe exatamente o que você tem que fazer. Não tem assim, mas eu acho que meu nariz está só escorrendo, não vou usar máscara. Não, todo mundo vai usar máscara. Então, essa entrada teve essa questão da entrada. Tem prédio, dependendo do seu distrito. Por exemplo, se houve um caso no seu distrito, é mais rigorosa ainda. Então, eu já ouvi falar de amigos mesmo que tem um cartão para você sair e entrar. E só tem um cartão por apartamento. Então, se o seu pai saiu com o cartão, você não pode mais sair. Ele tem que voltar para te dar esse cartão e você sair. Tem prédio que é ainda mais restritivo e só deixa você sair 2 vezes na semana ou 1 vez na semana. Os dormitórios de universidade,
as pessoas não podiam sair, porque é uma responsabilidade muito grande do governo em relação aos estrangeiros que estudam nas universidades. Então, ninguém saía, eles iam chegar, não saía assim, não sair mesmo, não ir pro hall, não sair do seu quarto, né? Então, eles iam e faziam os seus pedidos, anotavam seus pedidos, compravam e voltavam com os seus pedidos. Outra coisa também que é interessante de citar são as quarentenas. As quarentenas, elas não são quarentenas livres, né? Assim, existem quarentenas e quarentenas. Toda vez que você se desloca, é importante você ficar 14 dias em casa. E isso, assim, você não entra realmente nos lugares. Se você tentar, eles vão olhar seu passaporte, vão olhar no seu QR Code e vão ver que você se deslocou. Porque você precisa usar seu QR Code, afinal, para todos os lugares. Mas, assim, quando você fala se deslocou, é de onde para onde? Qual é esse Me deslocamento? desloquei de cidade. De De distrito, não. De cidade. bairro, não precisa. Mas, assim, de cidade, você se deslocou de cidade, você precisa entrar em quarentena. Essas pessoas que estão chegando agora Uau. na China, quer dizer, agora você não chega mais, né? Porque, assim, a cada dia tinha uma nova regra em relação à chegada no aeroporto. Então, eu fiz uma viagem para o Brasil em março. Em março, no início de março, eu cheguei da China num sistema que para sair daqui já foi difícil. Eu tenho que preencher todo um questionário, temperatura 10 vezes para entrar no aeroporto, para entrar no saguão, para entrar no hall, para entrar no avião. Cheguei no Brasil, ninguém mediu a minha temperatura. Então, em março, início de março, a gente está falando, né? E aí, quando eu voltei para cá, e isso assim, uma loucura de voo, já não tinha mais voo e tal. Quando eu voltei para cá, que eu voltei, cheguei aqui do dia 19, aliás, cheguei aqui no dia 18, tinha uma lista, primeiro começou uma lista de 14 países e depois uma lista de 24 países que se você tivesse passado, você entrava em quarentena compulsória. No dia 19, todo mundo que entrava em quarentena compulsória. No dia 28, nenhum estrangeiro mais entrava. Vamos conversar sobre quarentena compulsória. Quarentena compulsória significa assim: você chegou do aeroporto, você chegou no aeroporto e vamos supor que você tenha passado nesses países e tal naquela época. Você vai já direto, primeiro que tem assim umas 4 filas diferentes para você entrar e para você preencher um questionário, para você falar de onde é que você veio, de onde é que você não veio. Temperatura em cada uma das filas, temperatura em tudo. Primeiro, e o aeroporto parecia cenas de ficção científica, né? Todo mundo usando os macacões, Tipo os funcionários, assim, do aeroporto? os funcionários do aeroporto. Ficção científica. Então você entra, se você tivesse né, como suspeito, você já vai para um outro lugar e eles já fazem o teste. Eles já te levam para fazer o teste na hora. Então, estamos falando de um país que tem muito teste, né? Tem teste, assim, teste é o que não falta. Teste é o que não falta, exatamente. E aí, eles já te mandam, e você não tem opção. Tava falando isso ontem. É que isso pra gente é uma coisa muito difícil da gente entender. Eu não, assim, eu tenho escolha de não querer fazer o teste? Não, não tem. Abre a sua boca e eu vou fazer esse teste, porque é assim, esse é o meu controle. Então, a gente tem que pensar, né? Assim, meu país, minhas regras. Então, é assim que eu tô tentando salvar a minha população. Então, você vai fazer o teste. Então, você vai fazer o teste, você faz o teste, e aí eles te mandam já direto para um hotel da escolha deles. Nesse hotel você fica em isolamento, você não tem contato com a tua família, não tem contato com ninguém. Só se você realmente estiver com um filho, eles colocam você junto com o filho. Mas o teu marido, você é separado do teu marido, né? E aí eles te mandam para esse hotel.
Nesse hotel você fica isolado, só estrangeiro que reclama um pouco. E aí eles abrem uma exceção para você pedir comida, mas se não, não, é alimentação fornecida por eles, bem controlada. E você tem um papel, um formulário para preencher e um quadrinho onde você precisa medir sua temperatura 2 vezes no dia e mandar para eles. E tem hotéis, tem alguns sistemas também que você precisa mandar a sua localização para falar que você, né, tá ali. Que você está ali, exato. Que você está ali. Esse é um tipo de quarentena. Tem um outro tipo de quarentena que você pode ir para sua casa. Esse tipo de quarentena, mas é uma quarentena controlada. Vamos supor, você deu teste positivo, mas eles ainda acham que você passou por muito local de risco. Então, ok, você pode ir para sua casa, mas você fica em observação. Ou você teve contato com alguém, você já está na sua casa, isso acontecia mais no meio da história. Agora eles já te mandam já direto para o hotel. Mas vamos supor, você teve contato com alguém, mesmo assim não está apresentando sintomas, você fica de quarentena obrigatória. Quarentena obrigatória em casa, vem um agente para te interditar, né? Então eles fecham a tua porta, colocam tipo um lacre com papel, com a data que você pode sair. Caramba! Assim. Um lacre com uma data. Uma data, óbvio, se acontecer uma coisa, né, assim, minha casa tá pegando fogo, sim, né, assim, sim. com a devida segurança. Mas existe, é um lacre para mostrar e para mostrar para as pessoas né, que existe alguém lá. Tudo é muito falado, tudo é muito visível, tudo é muito, né, assim. Então, só o fato, por exemplo, agora, desde o início, acho que desde o fim de março, no início de abril, não é mais necessário você você tá com máscara em lugares abertos. Mas todo mundo usa. As pessoas não estão com a sensação de liberdade que elas podem tirar a máscara. Seguras não, todo o mundo ainda suficiente. usa. Já faz parte. Por que eu vou parar de usar agora, né? Assim, então todo mundo ainda usa, mesmo com tudo controlado. E aí a China é o seguinte, quando você começa a ver que as coisas não estão aparecendo mais casos. Aí é que parece que eles dão uma segurada mais forte ainda nas fronteiras para isolar aquela parte que tá ok. Então, por exemplo, a China começou a subir, não entra mais estrangeiro. Essa não é uma medida, é uma medida de proteção mesmo dos resultados que a China teve. Então, é isso aí, não existe. Não me leve a mal, né? Assim, eu acho que é muito. É muito isso, assim, aqui. Não me leve a mal, eu não tô nem entendendo porque você tá tão ofendida, assim, né? Mas entenda, são as regras. Isso, assim, em todos os níveis é mais ou menos essa linha de pensamento. Essa é a regra. E as pessoas estão ok com isso. As pessoas se sentem. Existe mesmo um governo que chega a ser, né, paternalista, as pessoas se sentem protegidas por isso. As pessoas se sentem amparadas, né? Como eu falei, era tudo muito claro, as orientações eram claras. Então era fácil de seguir, né? Não existia debate. Uma coisa super importante que eu lembrei também e a reflexão. Existe um controle muito grande de informação. Não entendam como assim uma super censura, porque eu estou falando com vocês pelo Instagram, os estrangeiros sabem como ter acesso às comunicações. Mas sim, existe um certo controle na informação, em tudo que você publica, principalmente pela rede principal, que é o WeChat. Então, no WeChat, você não podia postar fake news, por exemplo. Né? Até nos grupos estrangeiros, todos os moderadores tinham uma responsabilidade muito grande de orientar as pessoas a só publicarem algo que realmente tivesse fonte. Então, isso deu uma bloqueada também nesse sentimento de histeria. Primeiro, nós somos o primeiro país a passar por isso.
Então, assim, a doença não tinha feito todo esse estrago que tem feito. Então, claro, isso também já ajudou a ter um estado de talvez não seja tão ruim assim. Aham. Mas o fato, e fora que a gente falava com a nossa família e falava com vocês, ninguém perguntava. As pessoas estavam em outra Dimensão. vibe, em outra dimensão. Então a gente conversava sobre outros assuntos, né? E a gente ia na onda, a gente não ia falar assim, ah, mas. Não, tinham momentos que eu perguntava pra minha mãe assim, mãe, mas não é possível, você não tá acompanhando nada, você não tá preocupada comigo? Ela fala assim, mas assim, eu não tô entendendo muito bem o que está acontecendo aí, porque aqui a gente não ouve falar muita coisa. Eu falava, gente, não é possível. E aí isso deixava que a gente também ficasse, mas assim, ok, sabe? Acho que nem é tanto assim, né? É, mas aí então é claro que aí depois a gente, depois que todo começou, né, a acontecer em todos os lugares, é que a gente começou, sim, a gente recebeu informação de tudo que estava acontecendo. Hoje está todo mundo sabendo. Hoje, pelo Aham. contrário, os chineses eles falam comigo, ai, como é que tá sua família? Como é que não tá? Já tô sabendo. Que as coisas estão difíceis no Brasil, nossa, na Itália, porque eles têm, né, comércio com todo mundo, eles têm contato com todo mundo. Então, assim, é, também quando a gente fala de controle de informação, vamos lembrar que a China faz negócio com o mundo inteiro, né? Então, assim, a gente sabe o que está acontecendo, né? Assim, tem Louis Vuitton, tem Gucci, tem H&M, tem tudo aqui, né? Então, assim, a gente vive num primeiro mundo, mas com informações com certo controle. Você existe uma responsabilidade na circulação de informação, né? Então, assim, isso blindou muito para a gente não ter esse sentimento também de histeria. Então as pessoas estavam tranquilas. Então, assim, a gente teve o amparo do governo, medidas restritivas claras, medidas restritivas que a gente via. Como eu te falei, tudo isso que eu falei, eu vi. Tudo isso que eu falei aconteceram com pessoas próximas que postavam essas fotos na nossa rede de pessoas, de estrangeiros, né? Então estava muito próximo da gente. Tem placa em todos os lugares, com o uso de máscara obrigatório. Temperatura em todos os lugares. Isso virou o nosso novo comum. É o novo comum, a gente já está acostumado, já pega, que tem lugar que é no pulso, então já pega, já mostra e já. E, então, então, assim, tudo isso junto deu um sentimento de segurança muito grande, né? Então, não que a gente esteja tranquilinho aqui mas a gente vê que realmente foi feito muita coisa e então dá um quentinho assim no Um coração, falar, quentinho. tá tudo bem, né? Então, essa era uma pergunta que eu queria muito te fazer. O sentimento entre. Pelo que eu entendi, então foi uma coisa que começou, a gente não sabe muito bem o que é, tem alguma coisa estranha acontecendo. Aí, logo em seguida, Uhum. coisa de 2, 3 dias depois, né, o governo já máscara com todo mundo, fecha tudo. Sim, Mas sim, então foi muito rápido, foi sim. totalmente inesperado, porque o que eu vejo aqui no Brasil e Europa, enfim, né, não era inesperado. Então, a gente viu isso acontecer aí. A gente viu. É muito engraçado hoje em dia, né? Porque, às vezes, quando eu paro assim para pensar, eu tenho uma imagem de ver o vírus andando no mapa. Sabe assim, tipo, o vírus Aham, viajando no mapa? aham. Porque a gente foi vendo ele sair da China, ele foi para o Sudeste Asiático, aí ele subiu, aí ele veio pela Europa, e aí ele chegou nos Estados Unidos, aí ele chegou aqui. Então, parece que a gente viu o vírus fazer a volta ao mundo, sabe? E então, pra Exatamente. gente não foi inesperado. A gente viu Então, chegando. E no caso de vocês, é uma coisa que surgiu, né, do nada. Mas eu acho curioso você dizer que o sentimento, ao mesmo tempo, era de segurança e de quentinho no coração. Então, assim, é, como é que vocês lidaram assim com isso? Aí quando eu então, falo vocês, acho que é legal por você ser brasileira, que você também é latina, enfim, a gente tem essa é, coisa de, né, de ser muito caloroso assim nos sentimentos.
Mas também, assim, eu tenho que te dizer que aí é uma coisa de perfil, né? Que eu também sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa muito positiva. Então, também não posso falar o meu sentimento como sendo de toda a nação chinesa, né? Então, assim, nem de todos os estrangeiros. O que eu sentia muito entre os estrangeiros é que realmente a gente estava num estado de não tenho o que fazer. Todo mundo que eu conversava, porque eu tinha muito contato e aqui no Brasil tava assim, tava todo mundo assim enlouquecido, sem ter ideia do que era que estava acontecendo. Então tava assim, eu não acredito que a fábrica fechou, mas quando é que vai voltar? Mas e a produção? Mas, né? Então, assim, e aí eu comecei a falar, mas gente, olha só, a gente precisa de um plano, né? Assim, a gente precisa de um plano. Quando as coisas voltarem, como é que vai ser? O que é que está na lista, na listagem de produção? O que a gente vai começar a fazer primeiro, o que não? E as pessoas estavam num estado, assim, de, olha só, está tudo parado. Eu não tenho que fazer nada agora. Eu falava, gente, mas nem pensar. Não, tá tudo parado. O governo pediu para a gente ficar em casa e a gente vai ficar em casa. E assim, gente, muita calma nessa hora, né? Assim, pra gente dá um pouquinho de aflição, né? E eu acho que é isso que é o sentimento hoje de vocês aí, que é essa história da aflição, assim, de não saber, e o que eu posso fazer da minha casa. E aqui era não, assim, eu não posso fazer nada da minha casa, desculpa, mas eu só posso te dar esse retorno quando eu voltar para a fábrica. E era assim, esse era o sentimento geral da nação. É, entre as redes sociais tinha de tudo, né? Assim, mas a maioria das pessoas estava um pouco tranquila, até porque eu moro em Xangai, é longe, né? Assim, do Aham. epicentro. Mesmo quem estava no epicentro, a gente tinha algumas notícias de que estava um pouquinho mais complicado, um pouquinho não, muito mais complicado, porque as pessoas estavam realmente assim totalmente isoladas e totalmente estavam um estado um pouco mais de terror e por isso que né, assim, as pessoas estavam realmente fazendo os vídeos para pedirem que o governo brasileiro também tirassem eles de lá, porque estava uma situação difícil e é diferente da situação que eu vivi aqui. Mesmo assim, com todas as restrições que eu já falei, né? E isso eu falo assim, tranquilo, tranquilo é o estado de espírito das pessoas, né? Assim, normalmente eu acabo abrandando talvez um pouco as coisas. Então, como eu falei, né? Talvez não peguem também o meu depoimento como sendo o geral da nação. Mas existiu sim um pouco mais de tranquilidade, que nem hoje eu sinto que as redes sociais estão muito mais aflitas das pessoas que moram aqui do que antigamente. Hoje a gente fala muito mais sobre isso do que quando estava aqui. Então, assim, isso também Olha, prova um pouco essa dinâmica das redes sociais, né? Porque as pessoas tinham outras pessoas estavam compartilhando receita na internet, as pessoas estavam, sabe, assim, ligadas. Uma coisa que a gente sempre estava ligada era no sistema que atualizava o número de infectados e o número de mortes. Isso era diário, as pessoas sempre comentavam, subiu, não subiu. A gente começou a comemorar quando o número de curados começou a ficar maior do que o número de mortes. Morreu muita gente. As pessoas quando falam, mas vocês não sofreram nada, assim, sofreu muito. Hoje, inclusive, a gente está. Hoje é finados, começa a celebração de finados tá. aqui, o Teaming Festival. Vai de hoje até sexta-feira. E hoje, às 10 horas daqui da manhã, daqui a pouco, todas as sirenes vão tocar, as buzinas vão tocar, para prestar essa homenagem a todos os mortos e a todas as pessoas que morreram combatendo o coronavírus aqui. Foi Aham. um acontecimento, muita gente perdeu muito dinheiro. Teve um prejuízo muito grande aqui. Então, assim, não é que foi tranquilinho, mas as pessoas realmente era um desespero um pouco mais controlado do que o que a gente está vendo aí hoje. Assim, eu acho que hoje vocês estão muito mais aflitos, sem saber também muito bem essa percepção que eu tenho, porque a percepção que assim está acontecendo nas redes também, sem saber muito bem que vai acontecer, sem saber muito bem o que fazer, é, e, e é diferente,
como eu falei, até os brasileiros das redes sociais agora estão comentando mais, mas por que que eles estão fazendo isso? Eles deviam estar fazendo isso, mas, né? Então, hoje é um assunto mais assim, mais geral. Uhum. Não dá para relativizar, né? Assim, o que eu falo. Tem muita coisa, às vezes eu postava, que nem eu postava na época, assim, olha, gente, tá acontecendo isso, tá todo mundo de máscara, mas ninguém tá gritando na rua, não tá faltando alimento. Teve um sentimento assim também, é importante dizer, né? Assim, como é que aqui lidaram com as coisas. Teve racionamento de máscara, então as pessoas não saíram desesperadas, é, né, enlouquecidas, Fazer comprando, estoque. fazer estoque. Álcool gel, porque aqui tem, né? Assim, não faltou papel higiênico aqui, por exemplo. Não faltou comida, né? Assim, então deu um sentimento, sim, de segurança, sim, um sentimento de que era só passar um tempo em casa que as coisas iam melhorar sim e o governo está fazendo alguma coisa por mim. Tinha sim esse sentimento. Mas as pessoas estavam sim super preocupadas. Outra coisa também que, assim, né, para o nosso círculo, para quem é de São Paulo, está muito próximo da gente, né? Assim, a gente conhece pessoas que foram positivas e que Uhum. ficaram em casa, pessoas que foram hospitalizadas, a gente conhece. Aqui eu não conheço. Aqui eu fiquei, a gente soube de um caso de uma brasileira tem pouco tempo e que entrou na estatística dos estrangeiros que trouxeram o vírus novamente. Então, a gente nunca ouviu falar, nem da vizinha, da amiga, do amigo, do primo que foi positivo. Eu não ouvi, a China é muito grande. Uhum. Então, todas essas coisas combinadas é que dão esse estado assim de De tranquilidade, tranquilidade. Uma mas tranquilidade assim, meio flexível. como eu falei, deixa eu ficar na minha casa que alguém tá cuidando de mim lá fora. Uhum. Nossa, muito legal. É, Eu já tenho mais algumas perguntas para fazer, mas eu queria só avisar o pode fazer. pessoal que a gente está chegando já na parte final da live. Então, quem tiver perguntas, eu já vou começar a selecionar as perguntas. Pode colocar aqui nesse cartãozinho com interrogação que vocês veem aí do lado da opção de comentário. E aí eu queria, na verdade, continuando com aquela brincadeira de que você está no futuro, né? Então, e a gente começou nos estados, não como uma política federal, mas nos estados, a quarentena ainda não como vocês fizeram aí, né? Mas há 10 dias atrás. É difícil, né, falar, pedir um conselho, assim, mas não um conselho, mas seria bom para a gente ouvir agora. Primeiro que confiar nessas medidas restritivas, porque eu acho que é uma das grandes diferenças daqui. Eu acho que muitos países é, começaram um pouco tarde e essa resistência em relação à máscara, que pelo sim, pelo não, usem a máscara. Eu acho que foi uma das grandes diferenças daqui, sim. Mas vai passar, vai passar, né? Eu confio muito que vai passar. Mas a gente precisa respeitar sim e cuidar uns dos outros, e isso requer realmente um sacrifício um pouco nosso, né? Requer que a gente fique em casa e que, lógico que agora vamos falar sobre perspectiva, né? Eu falei da perspectiva daqui, perspectiva do Brasil. A gente está falando para um público restrito, vamos lembrar, né? Assim, a gente está falando no microcosmos da nossa rede social, Uhum. que faz parte de um nível privilegiado que pode ficar na sua casa, que pode ficar tranquilinho assistindo o seu Netflix. É, então, toda essa aflição de sair, eu super entendo. Eu acho que a gente é uma sociedade, a gente tem uma cultura de contato, a gente tem uma cultura de contato social, de festas, né, de reuniões, mas é importante, aquela reuniãozinha não pode acontecer. Você sair para o seu supermercado e voltar é uma coisa, mas realmente ir na casa do amigo, né, não dá. E sim, vai passar, mas a gente precisa ter paciência. E quanto menos a gente se estressar com isso, mais fácil vai ser.
quanto menos a gente também passar para o outro, né, a nossa aflição, mais fácil vai ser. Então, eu acredito muito que aqui foi uma grande diferença a gente ter tido essa, esse mindset de, né, de falar sobre outras coisas e pensar sobre outras coisas. Enfim, eu acho que esse é o principal. E aí, em relação ao governo, aí a gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos, Cenas né? dos Assim, como é próximos que eles vão capítulos. lidar com isso, porque a gente não sabe. Ah, mas uma coisa que eu acho e que eu confio é que, por ser também um dos últimos lugares a estarem sofrendo com isso, talvez venha algum remédio muito mais eficaz que a gente não teve, talvez venha uma cura, talvez venha uma vacina, talvez venha, né, assim, alguma pesquisa mais avançada e que vocês se beneficiem antes disso, né, do que a gente. Eu acho que também o fato de sermos, né, o último reduto, assim, né, o último lugar onde o vírus chegou, entre aspas, também dá um pouco dessa ideia do que tem funcionado antes da gente, né, e o que pode. Então, parando para pensar agora, imaginando o número de casos que se tem na China agora, que são bem poucos, dois Uhum. meses e meio depois de iniciadas medidas tão restritivas e drásticas e nas quais as pessoas tiveram que ser muito disciplinadas, como você colocou, né? Então, somando tudo isso, medidas restritivas, drásticas, em que as pessoas seguiram a risca, como você falou, é regra, ponto, né? Uhum. Levaram 2 meses e meio para vocês chegarem numa situação em que vocês têm poucos casos, mas não zeraram o número de casos, né? Não. Mas que o fato de vocês terem poucos casos e uma situação já muito mais controlada ainda não é o momento em que o governo falou, não, beleza, agora a gente resolveu o problema e vamos liberar de novo e voltar. Então, eu acho que é interessante ver como esse movimento está acontecendo aí, porque, enfim, a China, como o Brasil, tem proporções continentais, obviamente Sim. com 6 vezes, 7 vezes mais população, mas o Brasil também é um país enorme, então é difícil, né, aqui no Brasil, como seria difícil na China, e deve ter sido também, com essa diferença, claro, mas eu acho que esse aprendizado que a gente pode ter com o que aconteceu aí, né? E o que está acontecendo em outros países também. Gente, voltamos num outro layout, de um outro jeito aqui, para Amy responder a última pergunta que eu tinha feito para ela, para a gente finalizar o vídeo. Então, Amy, retomando, eu tinha perguntado o que você acha que a gente pode aprender com tudo que vocês passaram? Já passaram, né? Tem muito mais ainda por vir, mas assim, o que você acha que a gente já pode aprender? Eu acho que aquilo que eu comecei a falar das proteções e de algumas medidas, por mais que pareçam exageradas, é isso mesmo, né? Assim, eu acho que quando a gente fala sobre esse uso de máscara, que não é só para quem tava com algum sintoma, mas é para todo mundo. O isolamento é para todo mundo. Então não tem jeitinho, não tem. Eu acho que esse rigor todo, é que realmente fez com que a gente conseguisse superar bastante coisa. E a outra questão, que é uma coisa assim que é muito importante também, que é em relação ao nosso emocional, né? Então, assim, quanto menos a gente eu sei que é super difícil porque as coisas brotam na nossa frente, né? Às vezes a gente não quer ver, Uhum. mas esses compartilhamentos, né? Principalmente assim sem a gente saber qual é a fonte, que foi aquilo que eu comentei, que aqui ajudou muito, né? Assim, esse tipo de controle de informação faz você barrar talvez uma informação que tem assim um cunho de repente é, mais filosófico, né? Mas também impede que a gente tenha aí muita coisa ruim enrolando, né? Muita informação desnecessária e que só gera pânico. Então, assim, quanto mais a gente se afastar disso, eu sei que é difícil, a gente tem, né, o dedinho no Google ali, quer saber o que está acontecendo, o que não está. Mas pelo menos, assim, esses discursos, né, de ódio, xenofóbicos, que não levam a gente a lugar nenhum, só incitam realmente. A gente tem uma necessidade de procurar culpados, que é muito forte.
Mas lembrar que não existe, né? Que isso realmente, assim, foi uma fatalidade, está sendo ruim para todo mundo. Então acho que isso é importante. A sanidade mental, né? É muito. Uhum. A gente estava até, a gente não registrou, a gente fez uma pausa, né? E a Pamela conseguiu escutar as sirenes, né? Sim, consegui. Que foi um momento importante, e a gente estava falando muito sobre isso, né? Falando assim que o nosso entorno é muito importante. Então a gente recebe aquilo que a gente dá aquilo que a gente recebe, mas, né? Assim, então a gente pode ser o primeiro caminho, né? Mesmo que a gente esteja recebendo coisas ruins, mas a gente pode ser o primeiro a dar. E isso pode voltar para a gente de uma outra forma. Então, eu acredito muito, né? Isso que a gente aplica assim na maternidade, a criança ela vai ficar preocupada se você estiver preocupado. Seu vizinho também, seu pai também, né? Então, assim, calma, é difícil, mas vamos tentar passar por tudo da melhor forma possível, que vai ser melhor, vai ser mais fácil. E eu acho que passa, vai passar, gente. Eu estava conversando com uma amiga minha que é bióloga, e aí para finalizar a live, eu acho que é bem interessante, né? Porque ela falou, pô, do ponto de vista da biologia, eu estou bem tranquila, assim, como bióloga, porque as epidemias, elas fazem parte do processo evolutivo, né? Então, assim, é um processo de evolução. Então, a gente sabe que epidemias chegam, epidemias vão, que novos vírus, novos seres, enfim, eles surgem e depois eles vão, e isso é o processo da evolução mesmo, né? Então, eu acho que agora, você pontuou bem isso no começo da live, né? Falando um pouco, no meio da live, falando um pouco sobre o quanto o fato de vocês não terem disseminação de fake news pode ter contribuído para uma certa tranquilidade maior, né? De vocês só receberem informações de fontes confiáveis, informações reais, orientações reais, né? Que não é o que a gente está vivendo aqui. Então, na verdade, eu acho que também essa polarização que a gente tá fazendo com essa questão aqui, né? Também, e a fake news, ela também confunde a gente, né? Porque você recebe uma coisa e você não sabe se é verdade, se não é. Enfim, então eu acho que essa sua pontuação foi muito interessante, porque é um processo, retomando aí essa coisa da biologia, é um processo evolutivo, a gente vai viver isso outras vezes, até nós mesmos, na nossa própria geração. Né? Quantos novos vírus a gente já não viu como adultas, né? É verdade. É bem importante, assim, o fato de você estar tranquilo não quer dizer que você está ignorando o problema, né? Então, a gente, por mais que eu tenho essa minha característica mesmo, da minha personalidade, que eu sou uma pessoa calma. Mas assim. Esse semblante, né? Tranquila. Mas assim, máscara para tudo que é lugar eu tenho duas máscaras que são as máscaras que eu mais uso. Fica aqui na entradinha, coisas práticas, né? Lavar muito a mão, fica aqui na entradinha da minha porta um borrifador com álcool, então tudo que entra vai borrifando. É um líquido, né? Dá para fazer uma misturinha de água sanitária, tem várias misturinhas, mas deixa ali na porta e entra, dá uma borrifadinha. Então são coisas práticas, né? Sair o menos possível, o menos que você conseguir. Então, essas práticas são super importantes. Eu acho que é importante você também ser responsável por você, ver se está mais isolado do que você já está, se você tem algum sintoma. Então, são coisas mesmo de responsabilidade e de civilidade, né? Mas, se a gente estiver mais tranquilo, tudo vai ser melhor. Ai, que bom. Que bom. Adorei. Adorei a live. Eu também. Foi muito legal. Fiquei bem Foi ótima. bem feliz. Obrigada mesmo, viu, por ter participado. Eu acho que o pessoal também gostou muito. Quer dizer, eu acho, não, eu tenho certeza, porque eu vi aqui pelos comentários do Instagram. Já recebi umas mensagens aqui do WhatsApp entre o fim da live e o começo desse nosso papo final aqui. Acho que o pessoal gostou bastante. E, enfim, a gente já pode pensar em
conforme as coisas forem acontecendo, a gente pode Claro. continuar informando as pessoas Super fico aqui de por aqui. correspondente aqui para vocês. De correspondente, ótimo, adorei. Sim, nossa, com o maior prazer. O meu Instagram, ele é privado, então, assim, muitas vezes eu sei que muitas pessoas estão querendo adicionar, eu adiciono pouquíssimas pessoas. Mas eu acho que Uhum. os stories são liberados e eu posso liberar também meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato comigo, tá bom? Ai, ótimo, ótimo. Nada, até a próxima, então. Até! Obrigada! Bom final de semana para você, bom Obrigada. sábado. Sim, vou tomar café da manhã, que eu A não gente se vê. Ah, é verdade, bom café da manhã. A gente se vê. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada por assistirem. Obrigada por ficar aqui com a gente. Até a próxima. Até. Tchau.